Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou Evandro Lima, analista responsável pelo Fórum da Corretora. Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro de investidores. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a plataforma de investimentos da Rico. Primeiramente, aí, gostaria de saber como é que está o retorno aí para vocês, como é que está o som, a imagem. Aí, vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Gostaria que vocês me dessem um retorno. Muito bem, boa noite, Sojetsu, seja muito bem-vindo. Acredito que vocês aí que se inscreveram já são clientes da Rico, mas para quem ainda não é, eu gostaria de dar também as boas-vindas e espero que em breve também vocês possam se tornar clientes da Rico. Bom, antigamente a gente fazia essa palestra, que agora é uma palestra mensal, apenas com foco aqui no HB, que é a principal ferramenta aqui de trabalho da corretora. Só que a corretora ela não é apenas um home broker, ela é mais do que isso, ela é uma plataforma de investimentos e a gente está tentando aqui se tornar uma plataforma bem completa de investimentos para atender a toda a gama de investidores. Então é sobre isso que eu gostaria de fazer esse bate-papo aí com vocês hoje, mostrar um pouquinho das outras opções que a gente oferece aí para vocês em termos de investimentos, e é claro que a gente vai entrar no HB, né, que é a principal ferramenta de trabalho aí no dia a dia de vocês, né, vamos entrar aqui e explorar um pouquinho mais para tirar algumas dúvidas que vocês possam ter. Bom, como eu passei para vocês, eu sou analista técnico, né, eu toco o fórum da corretora de segunda a sexta, não pertenço à equipe de atendimento, mas qualquer dúvida que vocês venham a ter no dia a dia, vocês podem ligar no atendimento ou através do chat ou mesmo por e-mail, que o pessoal aí vai estar à disposição de vocês durante o pregão aí para assessorá-los da melhor forma. Mas nada melhor do que a gente pegar um pouquinho a coisa na prática para tentar dirimir essas dúvidas também através dessas palestras. E como é uma palestra importante, a gente procura repeti-la aí todos os meses, se vocês acompanharem a grade de palestras, sempre essa palestra aí, junto com muitas outras, diversos temas aí que a gente tem feito todos os dias, essa é uma palestra que se repete todos os meses. Tirar aqui um pouquinho a minha imagem, reduzir um pouquinho, para que a gente possa iniciar aqui a palestra de hoje. Bom, aqui eu estou na parte de investimentos, né, que seria aqui dentro desse menu superior. Vocês têm diversas opções, então vamos começar aqui pelo foco principal aqui da palestra, falar sobre a plataforma de investimentos. Começando aqui com a parte de ações, que é o principal aqui, principal veículo que a gente tem aqui na corretora, no dia a dia de vocês, né, comprar e vender ações. Então, aqui acredito que vocês já tenham até visto um videozinho de propaganda antes de iniciar a palestra, que ele fica rodando aí intermitentemente até começar. Isso daqui a gente vai explorar melhor através do HB. Mas tem um tutorialzinho explicando como é que funciona rapidamente o mercado de compra e venda de ações. Isso daqui a gente vai explorar um pouquinho daqui a pouco no HB. Agora vamos pegar as outras opções. Investimento programado. Isso daqui é uma coisa bem legal, porque para pessoas que não têm um capital maior ou, eventualmente, não pode acompanhar o pregão diariamente, enfim, tem algumas restrições, a partir de R$100 dá para vocês fazerem esse investimento programado com aportes mensais. E dentro desse investimento programado, o que vocês podem fazer? Aplicar, por exemplo, todo o capital em ações, vocês vão escolher as ações que vocês desejam investir, isso daqui eu vou mostrar rapidamente como é que funciona, aplicar em fundos de investimento ou no Tesouro Direto, ou eventualmente aplicar um pouquinho em cada um. Então, a partir de R$100 mensais, já dá para fazer essa aplicação. E por um custo aí extremamente competitivo, né? Ele sai o quê? Ele sai 0,5% ao mês. Se você pegar uma aplicação de R$100, 0,5%, ele vai dar um custo extremamente baixo e não tem taxa de custódia. Então, aqui nessa página,
inicialmente, tem um comparativo, por exemplo, R$100 durante 10 anos, aplicando na poupança, R$15.780. Se aplicar no Tesouro Direto, esses R$100 durante 10 anos, ele daria R$19.659,60. Aqui, é possível fazer uma simulação por diversos períodos, por exemplo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom, tentar aqui melhorar aqui na tela, para focar exatamente em cima do que eu estou colocando. Então, vocês têm aqui, por exemplo, para um ano, R$100 por mês. Em ações, R$1.248. Aqui, no caso, o exemplo que está sendo colocado seria com Ambev. Em fundos de investimentos, 1.308. E no Tesouro Direto, 1.284. Aí a gente pode aumentar esse período aqui. 2 anos, eu vou ter uma simulação, 3 anos, 4 anos e até 5 anos. E como que isso funciona aqui na prática? Deixa eu voltar aqui o zoom como ele estava. Pegar aqui a tela toda. Então, por exemplo, aplicar agora. Então, eu vou colocar aqui um investimento, até colocar um valor um pouquinho maior aqui, colocar, por exemplo, R$500. Digamos que eu quero fazer uma diversificação um pouquinho em ações, um pouquinho em fundos e um pouquinho no Tesouro Direto. Como é que isso daqui vai funcionar? Eu escolho ou uma dessas 3 ações que já estão pré-configuradas aqui, Itaú, Vale ou Ambev, ou coloco o nome daquela empresa que eu quero investir, sendo uma empresa que eu confio, que eu acredito que ela vai me trazer no longo prazo aqui um bom resultado, eu quero fazer aportes mensais nessa empresa, eu posso digitar aqui o código da empresa e escolher aqui um percentual desses R$500, por exemplo, que eu apliquei, que eu vou querer investir. Vou colocar aqui, por exemplo, 30%. Aí uma outra parte, eu vou querer aplicar em fundos, teriam esses 3 fundos aqui. Esse primeiro aqui, ele é gerido aqui pela corretora, Octo, Rico, FIA. Vou colocar aqui, por exemplo, 40%, então já consumiu aqui 70% da minha primeira aplicação, e aqui ele está me dando uma informação. Por ser a primeira aplicação, é necessário um depósito inicial de R$1.000, mas depois vocês fazem os aportes regulares de acordo com o que vocês desejarem. E finalmente aqui um pouquinho no Tesouro Direto. Ainda vou falar um pouquinho sobre cada um desses aqui separadamente, para vocês verem todas as possibilidades. Mas vamos supor que eu escolhi esse Tesouro Direto aqui pós-fixado NTNB. Vou jogar aqui os meus 30% aqui e compus a minha aplicação no fundo, a minha aplicação programada mensal. Basta que vocês programem com o banco de vocês e todo mês ele vai fazer essa aplicação automaticamente nessa seleção que vocês escolheram. E a qualquer momento vocês podem mudar aqui esse mix. Vão dar aqui um continuar, a partir daí colocar a assinatura eletrônica de vocês e ele vai efetuar aqui esse investimento programado. Então é a forma assim mais prática, principalmente para quem não tem muito tempo para acompanhar o mercado, gostaria de entrar aqui no mercado de ações ou diversificar um pouquinho, e a ideia aqui é o quê? É fazer aportes pequenos e mensais para acumular patrimônio no longo prazo. Deixa eu... aqui está perguntando aqui uma dúvida do Pazonato aqui. Mas você compra lotes fracionários e compensa pela corretagem? Sim, sempre vai sendo comprado exatamente o que vocês determinaram. Se não conseguir comprar o lote total no mercado à vista, vai ser completado com um fracionário. E o valor aqui, no caso, que é cobrado, seria sempre de 0,5%. Vocês têm essa parte de custos aí detalhado melhor aqui na parte aí de custos da corretora. Então, no caso, se
se não der a quantidade total, vai ser completado no fracionário. E também automaticamente, as ações normalmente, elas pagam juros e dividendos. E esses juros e dividendos também, automaticamente, eles vão sendo reaplicados, né, no capital de vocês. Continuando, vamos agora aqui na parte de fundos de investimentos. Para quem gosta de fundo de investimento, a Rico ela tem uma série de fundos de investimento, desde os mais conservadores até mais arrojados, dependendo do perfil de cada um. E para cada um desses fundos, tem um vídeo explicativo. Deixa eu melhorar um pouco o zoom aqui novamente, para ficar um pouco melhor para vocês visualizarem. Então, aqui no caso, eu estou listando todos os fundos. Tem um descritivo do tipo de indexador desse fundo, quanto que ele rendeu no mês, no ano, a aplicação mínima inicial, a movimentação, quer dizer, todas as características do fundo, a data de início do fundo, e para cada um deles, um tutorial aqui com vídeo explicativo para que vocês entendam cada um desses fundos, como que eles funcionam e como que eles se compõem. Então, tem alguns desses fundos que são geridos pela Rico e outros são de outras casas. Mas em todos esses fundos aqui, vocês têm a possibilidade de fazer um investimento neles. E aí, no caso, esse mês, por exemplo, os top 3 mais rentáveis: BTG Pactual Absoluto, BTG Pactual Dividendos e Brasil Plural Long and Short. Esses foram os 3 fundos que renderam mais no último mês. Agora, pegando um histórico, por exemplo, deixa eu ver aqui, valores de referência de janeiro de 2013 até outubro de 2013, ou seja, nesse ano aqui, o fundo que está, aqui no caso, a gente está contabilizando os fundos que bateram o quê? Que bateram o CDI e a poupança. Então, nós temos esse fundo azul quantitativo, que ele está rendendo acumulado no ano 11,19. Segundo lugar, Brasil Plural Plus, 8,93. E depois a gente tem aqui a rentabilidade do CDI e da poupança. Então, esses dois fundos aqui, até o final do mês de outubro, eles estão batendo tanto o CDI e a poupança, que são investimentos bastante seguros, investimentos conservadores, né, de renda fixa. Então, eles estão superando aqui esses dois fundos. E eu sugiro para vocês também, se vocês tiverem alguma dúvida, eventualmente, em qual fundo aplicar, os riscos que incorre cada um, apesar da gente ter um vídeo explicativo para cada um deles, vocês, antes de tomar aquela decisão, querem investir no fundo A, no fundo B, no fundo C, estão em dúvida, dão uma ligada lá no atendimento da corretora, que o pessoal aí está preparado para auxiliar vocês aí a escolher aqui o fundo que melhor se adequa ao perfil de vocês. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Depois, o Pazonato não tem mais um comentário, mas como fica na conta separado, lote padrão com o fracionado. Bom, Pazonato, você vai ter o quê? Você vai ter um histórico de toda a sua operação. Assim como você tem uma aplicação, por exemplo, num fundo, que você tem aquele extrato mensal, vai ter uma quantidade de ações totais que você possui e vai ter uma quantidade quebrada. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, quando a gente tem um IPO, que é uma abertura de capital, muitas vezes a gente se candidata a comprar uma certa quantidade de papéis, e essa quantidade a gente muitas vezes não consegue comprar aquela quantidade desejada. Normalmente sai o quê? Sai um valor quebrado. Então você vai ter X papéis e esse valor aqui é um valor quebrado. É claro que se futuramente, digamos que daqui a 5 anos, você está com esse seu investimento programado, foi comprando, por exemplo, sempre Ambev. Eu estou voltando um pouquinho no tópico anterior para tirar dúvida aqui do Pazonato. Digamos que você acumulou ao longo aí de 5 anos, sei lá, 1.333 Ambevs.
e você precisar vender essas 1.333 Ambevs. Parte foi comprado no lote padrão e parte no fracionário, e deu um total de 1.333 ações. O que você vai fazer quando você precisar se desfazer? Você vai conseguir vender 1.300 no lote padrão, porque são lotes múltiplos de 100, e essas 33 restantes vai ter que ser vendido no fracionário. Quer dizer, lá na frente, o que ficar inferior ao lote padrão, ele vai ser o quê? Ele vai ter que ser vendido no fracionário. Agora, esses detalhes especificamente, como vai funcionar depois, eu sugiro você dar uma ligada com o pessoal do atendimento, que eles podem te explicar isso daqui em maiores detalhes. Mas a ideia qual que seria? Principal, seria simplicidade, ou seja, digamos, faz de conta que eu gosto da Petrobras, eu gosto da Vale, eu quero diversificar um pouquinho no Tesouro Direto, por exemplo, então eu quero mesclar o meu investimento, parte em ações, parte no Tesouro Direto. E eu não quero me preocupar com cotação, com esse valor no dia a dia, simplesmente todo dia 15 do mês, por exemplo, eu estou me determinando a aplicar R$200 na Petrobras, por exemplo, e no título que eu tenho interesse no Tesouro Direto. 50% em cada um, ou seja, vai ficar R$100 para o Tesouro e R$100 para a Petrobras. Eu estou comprando isso daqui ao longo do tempo. Depois de X tempo, você vai ter um patrimônio acumulado de X ações da Petrobras e um montante acumulado também no Tesouro Direto. E, eventualmente, em função da cotação, com certeza você vai incorrer em mercado fracionário e você vai ter o quê? Você vai ter uma quantidade quebrada desse papel das suas ações. Assim como vai acontecer também com o Tesouro Direto, você vai ter um valor ali também proporcional, não necessariamente igual a um título do Tesouro. Quando a gente for falar sobre Tesouro Direto também, principalmente no HB, você não necessariamente precisa comprar um título inteiro, você pode comprar parte de um título. Depois aqui o Pazionato está falando, terei um preço médio? Sim, você pode até eventualmente controlar, porque quando essas compras forem efetuadas, você vai saber efetivamente por quanto que você comprou cada papel. Você vai ter o quê? Você vai ter uma nota... no mercado de ações a gente tem uma nota de corretagem. Aqui você vai ter um extrato, uma nota também que vai te discriminar por quanto cada ação que você escolheu foi comprada. Então você vai ter o quê? Todo o histórico da sua compra. Consequentemente, lá na frente, quando você for se desfazer isso daqui, a ideia do investimento programado é a ideia o quê? De longo prazo. Então você vai ter o quê? Você vai ter todos aqueles seus preços de aquisição ao longo do tempo, e para efeitos de apuração, claro, você vai ter um preço médio ali para poder apurar o seu lucro ao longo de todo esse tempo. Isso pensando lá na frente sobre o imposto de renda. Bom, vamos continuar aqui. Então, falamos aqui sobre o quê? Sobre os fundos de investimento. O que mais que a gente tem aqui? Aqui acabei entrando no fórum sem querer. Vamos voltar aqui. Na página de investimentos. Tesouro Direto. Isso daqui a gente vai falar melhor também no HB, para mostrar na prática como que a gente faz. Mas, da mesma forma que a gente tem um pequeno tutorial falando rapidamente sobre o mercado de ações, a gente tem também falando sobre o Tesouro Direto. Depois vocês podem clicar aqui na página do Tesouro, que ele rapidamente faz um pequeno preview aqui de como funciona o Tesouro Direto. Mas, basicamente, o Tesouro Direto, nós temos o quê? Nós temos títulos pré-fixados e títulos pós-fixados. Os títulos pré-fixados, quando vocês se decidirem por esse ou aquele título, você já vai saber de antemão quanto que esse título vai te render. E os pós-fixados, eles têm algum indexador atrelado, por exemplo, indexador de inflação, IPCA, então, e mais uma porcentagem em cima. Então, esses daí vocês só vão saber quanto que eles vão render ao final aí do período que vocês permanecerem com o título. Basicamente, eles se dividem em pré e pós-fixados. E são investimentos bastante seguros. Por quê? Porque eles são garantidos aqui pelo governo federal. É um valor ali que você está emprestando para o governo e ele vai te retornar
com juros naquelas condições do título depois de X tempo. O ideal desses títulos é vocês o quê? Pensarem no médio e longo prazo. Apesar que toda quarta-feira o Banco Central aqui ele faz recompra de títulos. Mas o ideal aqui é vocês levarem isso aqui para o médio e longo prazo. Por quê? Porque dependendo daquela condição de estar mais favorável em um determinado momento, pré-fixado ou pós-fixado, vocês podem ter ágio ou deságio. Isso daí pode comprometer um pouco a rentabilidade aqui no curto prazo. Então, o ideal desses títulos, para vocês oferirem uma rentabilidade melhor, é vocês carregar esse título o máximo possível e, se possível, até o vencimento. O que mais que a gente tem também aqui? Mini contratos e contratos futuros. Então, falando inicialmente sobre os mini contratos. Mini contratos, basicamente, a gente tem o quê? A gente tem, só voltando aqui centralizar um pouquinho. A gente tem mini contrato de dólar e mini contrato do índice Bovespa. São os dois mini contratos que a gente tem. E como que funciona esses mini contratos? Basicamente, cada mini contrato ele representa 1/5 do contrato padrão, do contrato cheio, ou seja, 20% desse contrato. E todos eles, quem já opera índice, ou dólar, etc., sabem que todos esses índices, eles têm o quê? Eles têm um ajuste diário. E uma vez que é feito esse ajuste diariamente entre compradores e vendedores, é exigido uma margem de garantia para que vocês possam operar aqui tanto o contrato cheio quanto o mini contrato. O mini contrato, na realidade, ele é voltado mais para quem tem um capital menor e o contrato cheio para quem tem um capital maior. No caso do mini índice, por exemplo, cada ponto do índice ele equivale a 20 centavos de real. Então, por exemplo, se o índice estiver, o índice futuro, estiver a 50 mil pontos, quanto que vai estar a cotação em reais desse índice? 20 centavos vezes 50 mil pontos, 10 mil reais. Então, se o índice estiver nessa pontuação de 50 mil reais, para operar, vocês, o valor do contrato ele vai estar em torno de 10 mil reais. E é exigida uma margem para esse valor, uma margem estimada de R$ 2.500. Então, essa parte de margens aqui tem uma ideia aqui nessa página, falando aqui sobre os mini contratos, né? Está bastante detalhado. Isso aqui a gente vai ver também na prática como que a gente opera através do HB. Mas também é mais uma opção de investimento aí para vocês. Além dos mini contratos, nós temos, lógico, né, os contratos cheios também, que seria o quê? Além dos dois contratos que eu acabei de comentar com vocês, que seria o contrato do dólar e do índice futuro, nós temos também todas as commodities, que seriam quais? Café, a soja, o milho, boi. Cada um desses contratos aí, eles também estão disponíveis, porém, você não consegue, no caso do contrato cheio, as commodities vocês não conseguem negociar, não existe mini contrato para commodities, então vocês teriam que negociar contrato cheio mesmo. E aí, no caso do valor, vocês têm aqui, em função de cada commodity, quanto que sairia o valor para cada uma. Por exemplo, no caso do milho, ele está em reais por saca. E a quantidade mínima aqui, tamanho do contrato, 460 sacas de 60 quilos. E cada commodity em si, ela tem a sua peculiaridade. Então, dá para vocês negociarem também as commodities, né? Só que somente contrato cheio. Aqui está perguntando aqui o Pazonato também, estou gostando aqui da sua participação, Pazonato, você está aqui bem participativo, está perguntando bastante, né? E a gente está aqui exatamente para isso mesmo. Bom, quanto é a margem para operar mini índice no intraday?
Toda essa parte de cabeça, eu não sei te responder exatamente, mas toda essa parte de margens, alavancagem, etc., tem na própria página aqui da corretora, custo de operação, etc. Mas, para você ter uma resposta precisa, como eu comentei no início da apresentação, como eu não sou diretamente da área de atendimento, eu sou analista técnico, então eu não posso te responder aqui de bate-pronto. Mas se você der uma ligada amanhã, durante aí o horário do pregão, qualquer um dos atendentes que te atender, ele vai com certeza te passar isso daqui de bate-pronto. Eu, como não tenho essa informação agora, quer dizer, eu tenho no geral essa margem também ela vai ser muito relativa em função da quantidade de contratos, do valor do contrato, tem uma forma para você calcular, então eu passei aqui um valor médio, mas com certeza no intraday você vai conseguir isso daqui de bate-pronto. O que eu posso te adiantar em termos de custo de operação, vamos até dar uma olhadinha aqui, sair um pouquinho aqui dessa parte aqui. Deixa eu voltar aqui novamente a tela cheia. Vantagens rico aqui, custos de operação. Sintetizar aqui novamente, para aumentar aqui o zoom para vocês. Então, vamos entrar aqui nos contratos futuros. Bom, em termos de corretagem, no day trade, R$1 aqui por contrato e R$2 para posição, quando você vira de um dia para o outro. Então, a margem especificamente, você vai precisar mesmo dar uma ligada para o pessoal de atendimento a partir de amanhã, para pegar esse valor aí com precisão. Aquele valor que eu coloquei em média, né, mas a gente já está pensando mais numa situação de posição. Vamos continuar aqui. Voltar ali a parte de investimentos. Então, contratos futuros. Bom, aqui eu vou até dar uma passada aqui, falando assim, o que seriam cada um desses aqui, para que a gente possa, em seguida, entrar diretamente aqui no HB, que é a nossa ferramenta de trabalho. IPO. O que seria esse IPO? Quando uma empresa ela abre o seu capital, vai começar a ser negociado em bolsa, ela faz uma oferta inicial de ações. Normalmente, as corretoras elas participam desse lançamento, que é aquela situação que eu exemplifiquei rapidamente. Isso daqui, ele é enviado sempre um prospecto, normalmente é um prospecto bem detalhado, com muitas folhas, né? E é interessante que cada um leia bem esse prospecto para tomar sua decisão se vale a pena entrar ou não no IPO, mas através da Rico vocês podem participar também dessas ofertas iniciais aqui, ofertas públicas iniciais, quando uma empresa abre o seu capital. Então, tem um detalhado aqui também se vocês clicarem aqui, explicando melhor isso daqui, mas seria o quê? Seria uma abertura de capital. Opções, vocês conseguem negociar através do HB todas as opções de compra e venda. Vamos falar melhor um pouquinho isso daqui lá dentro do HB, porque tem uma ferramenta interessante chamada FlexScan, que eu quero comentar sobre elas. Mas, basicamente, para quem não está familiarizado, o que são opções aqui, nunca ouvi falar. O que seriam opções? Opções, elas não são ações, elas são direitos. Direitos de quê? Direitos de compra a um determinado preço ou direito de venda a um determinado preço. E elas têm uma validade. Todo mês tem uma série de opções que vencem. Então, por exemplo, se vocês comprarem uma opção de compra de Petrobras a um strike seria o preço de exercício. Vamos supor aqui, a Petrobras, deixa eu só pegar rapidamente aqui, fugir um pouquinho aqui, vamos ver quanto que fechou a Petrobras aqui. Nesse último pregão, 18,70.
Bom, muito bem. Vamos supor que vocês compraram uma opção de compra da Petrobras a R$ 20 para o exercício em dezembro. Dezembro ele vai o quê? O vencimento dessa opção ela vai ser exercida na segunda-feira do mês. Então vai cair mais ou menos na metade do mês de dezembro. Precisaria verificar exatamente a data de exercício. Então você vai ter o quê? Você comprando a sua opção com strike a R$ 20, você vai ter o direito de comprar Petrobras até o dia de vencimento dela a R$ 20. Você, no caso, se você comprou essa opção, você está acreditando que a Petrobras vai ultrapassar aí os R$ 20. Então você está comprando esse direito. E se a opção, se a Petrobras não chegar nesse valor de R$ 20, ela cair, simplesmente essa opção, o que a gente chama, ela vira pó. Ela perde valor, porque se a Petrobras, digamos que no dia do exercício ela tiver R$ 19, por que eu vou querer comprá-la mais caro? Melhor eu comprar a Petrobras a R$ 19. Então, aquela opção que me daria o direito de comprar a Petrobras a R$ 20, a Petrobras não chegou a R$ 20, simplesmente ela o quê? Ela perdeu 100% do valor. Então, uma coisa que vocês devem ter bastante cuidado na hora de operar. Mas dá para ser feito também compra e venda de opções através do HB. Isso daqui a gente vai ver melhor no HB. Finalmente, também, o aluguel de ações, que antigamente era uma coisa que só dava para ser feito pela mesa de operações, a gente conseguiu disponibilizar isso daqui também através do HB. Vocês podem fazer diretamente o aluguel de ações através da plataforma aqui do Home Broker. Para quem, assim, não pensou aqui numa funcionalidade, mas para que eu vou alugar ações? O que é isso? Para que isso serve? Em mercados em tendência de baixa, para quem não sabe, é possível você vender primeiro uma ação e recomprar depois de um período aí, quando ela caiu. Então, por exemplo, eu acredito que a Vale vai começar a cair, eu alugo os papéis da Vale, vendo a Vale, depois de um tempo ela chegou num preço que eu acho interessante, a partir dali eu acredito que ela vai começar a subir, eu recompro a Vale. Pago o aluguel proporcional, a diferença venda menos dividido pela compra, seria o meu lucro. Então dá para vocês trabalharem também de forma invertida através do aluguel de ações. Esse tipo de operação, como eu comentei com vocês, até um tempo atrás, só dava para ser feito pela mesa. Hoje a gente já consegue fazer também pelo HB. Isso daqui vai dar bastante agilidade. E aí, é até uma condição assim interessante, porque vou fugir um pouquinho do assunto aqui, apesar da palestra ser só sobre ferramenta aqui, sobre a plataforma do HB, mas como eu sou analista aqui do técnico, deixa eu só dar um overview muito rapidamente aqui, falando aqui sobre o nosso índice Bovespa, aqui a situação que ele se encontra. Tirar um pouquinho aqui esse monte aqui de suportes e resistências aqui. A ideia aqui não é entrar no assunto aqui análise técnica, né? Mas simplesmente mostrar aqui uma situação gráfica aqui do nosso Ibov, o que eventualmente pode acontecer. A gente fala pode acontecer por quê? Porque é uma possibilidade. A gente ainda não tem, por exemplo, aqui o lado direito do gráfico aqui, essa continuação aqui, para saber o que vai efetivamente acontecer daqui para frente. Mas pegando, por exemplo, o gráfico de preços aqui, o gráfico diário, vocês percebem que de julho para cá, o Ibov aqui ele deu uma puxada aqui para cima, ele iniciou o que a gente chama de tendência de alta. Por quê? Porque esses zigue-zagues aqui eles começam a ficar ascendentes, e entre meados aqui de outubro, isso daqui começou a virar ao contrário. Então deu o quê? Deu uma puxada para baixo até esse ponto, aqui ele voltou a subir e ameaça virar para baixo novamente. E aqui a gente está numa situação aqui, de momento, bastante desfavorável. Se nós perdemos aqui esse ponto aqui, que a gente chama aqui de suporte, vazar isso daqui para baixo, vai dar uma grande possibilidade de quê? Do mercado virar para baixo e setar na venda.
Claro que isso daqui é ruim para o país, é ruim para a economia, é ruim para muita gente, mas se isso acontecer, ele vai pegar a tendência. E aí o que a gente faz? Não faz nada? No mercado de ações dá para a gente operar também na contramão, tendo tendência. Ou seja, se o mercado virar para baixo aqui, dá para a gente o quê? Vender primeiro e recomprar depois. Como que eu vou fazer isso daqui? Justamente através do aluguel de ações, que a gente vai mostrar também essa ferramenta aqui, lá no HB. Então, dá para operar também de forma contrária, porque para muitos pode parecer estranho. Como é que eu posso vender alguma coisa se eu ainda não comprei? Na cabeça assim, da maioria fala, eu compro primeiro, espero valorizar e depois eu revendo. Como é que eu posso vender algo que eu ainda não comprei? Então, dá para fazer isso através do aluguel de ações. Mas vamos voltar aqui, o foco aqui na nossa palestra de hoje. Só ver aqui se tem algum comentário. Terei que sair, mas vai ficar gravado? Sim, Pazonato, não se preocupe aqui, depois você pode entrar a partir de amanhã, ou hoje mesmo à noite, a hora que eu terminar, livestream.com/encontro de investidores. Deixa eu até colocar aqui o link, www.live, estou digitando aqui, só um segundinho, pessoal, stream.com/encontro de investidores. Então tá aqui o link. Normalmente, para vocês que acompanham aqui as palestras aqui da Rico, todas as palestras que a gente faz diariamente, normalmente tem sempre duas, elas ficam gravadas ou no livestream /encontro de investidores, ou no livestream /encontro de investidores 2. Todas elas ficam gravadas lá, para que vocês possam assisti-las depois. Agora, é interessante que vocês possam participar ao vivo, por quê? Porque aí vocês conseguem interagir, fazer perguntas, etc. E assistindo depois, simplesmente vocês vão pegar aquilo que foi falado na palestra. Não tem como fazer novas perguntas, porque a palestra já ocorreu. Mas, independente disso, vocês podem sempre contar aí com a equipe de atendimento aí da corretora. Bom, vamos agora à parte principal aqui, que seria o quê? Seria, deixa eu pegar aqui, e vamos enquadrar aqui o nosso famoso HB aqui, que é a nossa principal aqui, ferramenta de trabalho. Então, está aqui o HB da corretora. No caso, eu tenho alguma coisa aqui pré-configurado já, mas independente disso daqui, vocês têm como configurar isso daqui do jeito que vocês quiserem. Tem uma série de botões que eu coloco aqui do lado esquerdo. Aqui tem o menu. Esses botões aqui que eu marco aqui do lado direito são os que vão aparecer naquele menu esquerdo. E os que eu não marco são aqueles que para minha configuração, a princípio, não me interessariam. Então, eu tenho aqui alguns pré-marcados aí, mas vocês podem montar isso daqui da forma que vocês quiserem. E também tem, deixa eu ver se está aqui, configurações. Sim, vocês podem configurá-lo ou com esse padrão aqui, fundo escuro, e os ativos de forma mais clara, ou esse outro padrão aqui, um pouco mais claro, né, com outro contraste. Então, fica a critério de vocês escolher esse padrão ou esse outro padrão. Também, o que mais? Todas essas caixinhas que eles vão abrindo, a partir desses botões que vocês vão clicando do lado esquerdo, vocês podem movimentar para o ponto que vocês quiserem aqui da tela. Eles permitem aqui que sejam arrastados, então dá para vocês montarem e configurarem aqui do jeito que vocês quiserem. Tem uma série de botões aqui, não vai dar tempo da gente falar sobre todos eles exatamente, mas eu vou procurar falar sobre os principais aqui, os que a gente mais utiliza no dia a dia. Então vamos começar aqui, por exemplo, pela boleta de compra. Deixa eu enquadrar aqui exatamente em cima
da boleta de compra. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Ele está me mostrando aqui no comprimento. Deixa eu só ver se eu consegui aqui. Estou vendo que a tela está um pouquinho pequena. Movimentei um pouquinho para baixo aqui. Vamos ver se eu consigo dar uma deslocada. Ah, já sei o que eu vou fazer aqui. Espera um pouquinho só, pessoal. Vou reduzir aqui um pouquinho. Agora sim, consegui enquadrar exatamente aqui em cima da boleta para ficar bem claro para vocês. Bom, então vamos supor que eu tenho interesse em comprar que ativo aqui? Petrobras. Estou vendo aqui que o Guilherme Pontes está perguntando aqui como colocar o stop automático. Eu vou mostrar tudo isso daqui, Guilherme, sobre cada uma dessas boletas aqui, como vocês vão preencher cada uma delas, tanto com stop, start, todas as opções possíveis. Então vamos começar aqui pela boleta de compra. Digamos que eu quero comprar aqui Petrobras. Vou chamar aqui o box de cotação, só para ter uma ideia do valor. Aqui, box de cotação. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui essa minha tela, para enquadrar aqui junto com o box de cotação. Então, digamos que a Petrobras estivesse sendo negociada nesse momento, eu estou aqui visualizando que ela está, nesse momento, cotada a R$ 18,70. Quando eu coloquei o ativo, ele me preencheu o lote mínimo, que eu posso comprar, no caso, aqui eu só posso comprar múltiplos de 100. E aí o Pazonato tinha perguntado anteriormente, e se eu não tiver o capital para comprar 100? Quiser comprar 50 Petrobras? Eu entro no fracionário. Simplesmente coloco a letra F no final, eu vou comprar aquela quantidade no mercado fracionário. Mas tá bom, aqui eu estou trabalhando no lote padrão, digamos que eu queira comprar 500 Petrobras. Nesse momento, ela está cotada a R$ 18,70. Se eu colocar, por exemplo, R$19, o que vai acontecer? A minha ordem ela vai ficar pendurada. Ela está a R$ 18,70, ela não vai ser executada nesse momento, porque eu tenho interesse, digamos, faz de conta que eu tenho um estudo gráfico aqui, que ele me dá um ponto de compra acima de R$19. Mas vamos simplificar aqui a coisa. Digamos que eu quero comprar Petrobras a R$ 18,50, para não entrar muito na parte gráfica aqui. Ela está a R$ 18,70. Eu coloquei uma ordem a R$ 18,50, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir comprar a Petrobras. Por que eu não vou conseguir comprar a Petrobras? Porque eu coloquei um preço menor do que o preço que ela está sendo praticado no momento. Se ela está a 18,70, eu quero comprar a 18,50, eu vou ter que esperar ela cair um pouquinho. Se eu colocar a 18,80, deixa eu só, espera um pouquinho só, 18,80. O que vai acontecer? Eu coloquei que eu quero comprar 18,80, ela está a 18,70, ela vai ser executada de imediato. Por quê? Porque eu estou colocando o preço de compra acima do que ela está sendo negociado no mercado. Então, ou seja, se eu quero comprar um determinado ativo a valor de mercado, eu coloco um valor acima do preço que ele estiver sendo negociado no momento, que automaticamente a minha ordem vai ser executada. Aí eu tenho esse campo aqui de validade, onde vocês podem ver, hoje executa ou cancela, para a data e até cancelar. O que seria isso daqui? Normalmente, quando vocês abrem uma ordem de compra ou de venda, ele entra com aquela validade hoje, ou seja, eu comprei ali uma quantidade, digamos que eu quisesse comprar, como eu comentei aqui, Petrobras a 18,50, ela está a 18,70. Eu queria comprar 500 Petrobras, já executou aqui 200, ainda estão faltando 300. Se eu coloquei validade hoje, simplesmente chegou no dia de hoje, a minha ordem ela foi o quê? Ela foi encerrada. Se eu quiser
continuar comprando Petrobras, essas 300 que faltam, a partir de amanhã, eu vou ter que abrir uma nova ordem. Se eu colocar executa ou cancela, eu queria comprar o quê? 500 Petrobras. Não tem 500 para vender a 18,50 naquele momento. Então, ou ela executa naquele instante, ou não faz nada, ou ela automaticamente é cancelada. Então, ou ela executa total, ou ela cancela total. Para a data, eu vou colocar o quê? Uma validade aqui do lado direito, até quando eu quero que aquela minha ordem ela fique aberta. Então, digamos, eu quero comprar 500 Petrobras, hoje eu consegui comprar 200, estão faltando 300, eu deixo aquela minha ordem aberta por um período que eu acho suficiente para executar aquela minha ordem, e ela vai procurar ser executada durante o período que a ordem estiver aberta. A vantagem de você colocar uma validade seria qual? Você vai pagar uma única corretagem, embora essa sua compra ela seja efetuada aos poucos. Então, você não vai pagar várias corretagens, você vai pagar uma única corretagem até o encerramento da ordem. Então, para a data. E essa última opção, até cancelar. A ordem vai ficar aberta até que você cancele a ordem aqui, fala, bom, agora não me interessa mais, então estou cancelando a ordem. Então, são todas as opções de validade que você teria. Aí, vamos entrar aqui, um pouquinho mais elaborado aqui, ordem Start. O que seria o conceito da ordem Start? Digamos que eu fiz um estudo técnico, seria aquele exemplo anterior que eu estava colocando para vocês. Eu fiz um estudo técnico aqui sobre a Petrobras, aproveitando o mesmo exemplo, e eu cheguei, pelo meu estudo, que se a Petrobras ultrapassar, por exemplo, R$19, ela tem um potencial de valorização aqui grande. Então, me interessa comprar a Petrobras somente se ela ultrapassar os R$19. Nesse momento, ela está em R$18,70. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho interesse em comprar 500 Petrobras, vou colocar aqui um preço de disparo. Me interessa comprar ela a partir de quando? De R$19. Então, coloquei aqui, disparo R$19, e o preço de compra, eu preciso dar uma folga para garantir que a minha, como é que se diz? Compra seja efetivada. Então, seria o quê? Seria a faixa que ela vai trabalhar. Vou colocar, por exemplo, 5 centavos. Então, o que vai acontecer? Quando a Petrobras atingir R$19, vai ser emitida uma ordem de compra com preço de R$19,05. Ou seja, eu vou comprar a Petrobras entre R$19 e R$19,05. Quanto maior essa folga que vocês deixarem, mais garantias vocês vão ter que aquela sua ordem vai ser totalmente executada. Então, a ordem Start ela é uma ordem um pouquinho mais aprimorada para permitir o quê? Vocês condicionarem uma condição de compra, né, a um determinado preço. Então, ela não vai ser comprada assim, esperando, quer dizer, vai ser gerada uma condição de compra. Só responder uma pergunta aqui, o Sogetur está perguntando, o custo da corretagem cobra se a ordem não for executada? Não, se ela não for executada, simplesmente não é cobrado nada. Só é cobrado a partir da execução da ordem. Execução pode ser parcial ou não, mas se você executou uma parte da ordem ou executou ela totalmente, é cobrada a corretagem. Agora você pode abrir N ordens assim, indefinidamente, se nenhuma delas for executada, não vai ser cobrado nenhuma corretagem. Ordens vocês podem abrir quantas vocês quiserem. Só vai ser cobrado corretagem somente se a ordem for executada. Continuando aqui na boleta de compra, tem mais um aprimoramento, que seria o quê? Seria o Start móvel. Qual a diferença entre o Start e o Start móvel? Digamos que eu tenho interesse, naquela mesma condição, de comprar Petrobras a partir de R$19. Então, eu vou colocar aqui R$19, preço de compra R$19,05. Só que, ao invés da Petrobras subir, chegar nos 19, ela começou a cair. Mas eu continuo interessado em comprar a Petrobras a partir de um determinado valor. Então, o que eu posso programar aqui?
eu tinha uma expectativa de comprar a Petrobras a partir dos R$19, porém, ao invés dela subir, ela começa a cair. Eu posso programar um start móvel. Como que ele funcionaria? Colocaria aqui, por exemplo, o meu móvel aqui. 18. Só voltar aqui. 18,50. Ajuste 50 centavos. 50 centavos não, vai ser muita coisa. Como eu estou trabalhando com preço aqui muito pequeno, vou colocar um ajuste aqui de 10 centavos. Então, o que vai acontecer? Digamos, a Petrobras estava a 18,70, eu acreditava que ela ia continuar a subir. Quando chegasse nos 19, eu compraria o ativo. Só que ela começou a cair. Então, eu criei aqui uma condição de imóvel, que se ela começar a cair, digamos, ela chegou a 18,50, o meu start, o meu preço de disparo, que estava em R$19, ele vai ser o quê? Ele vai baixar de 19 para 18,90. E a minha compra, a faixa que eu estou dando de 5 centavos, vai ficar de 18,90 até 18,95. Ou seja, a Petrobras ela começou a recuar, eu trouxe o meu preço de compra um pouquinho para baixo em função desse ajuste. Depois ela voltou a subir, o móvel ele vai parar de trabalhar e até chegar naquela condição do ajuste que foi feito, vocês vão executar a ordem start no final do ajuste. Então, ou seja, se o preço começou a cair, vocês podem trabalhar ainda com esse start, trazendo o start um pouco mais para baixo. Essa é a ideia do quê? Do start móvel. E também, aqui vocês podem observar que vocês têm aqui duas validades. Uma primeira validade, escrito validade do start, ou seja, quando vocês montarem essa ordem, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma validade para quê? Se nada aconteceu com a ordem, dentro dessa validade, simplesmente ela é cancelada. Então, essa validade aqui de cima. E a validade aqui de baixo? A partir do instante que a ordem começou a ser executada, ela vale até quando? Então, vocês colocam essa validade aqui para execução. Então, aqui a primeira, validade do start, e aqui, validade da execução, naqueles mesmos moldes aqui que a gente viu nesse primeiro campo. Mais um comentário aqui do Sojetsu, aqui no HB, onde fica a confirmação da ordem de compra ou venda. Dentro desses botões aqui do lado, voltar um pouquinho para cá. Dentro desses botões aqui do lado esquerdo que vocês colocam, deixa eu subir aqui um pouquinho. Aqui. Esse menu, você tem o quê? Você tem um botão chamado Acompanhe suas ordens. Então, a todo momento, você vai conseguir acompanhar o status real de cada ordem, como que ela está se comportando, se executou total, executou parcial, como que está. Assim como você tem um outro botão aqui chamado Posição de Custódia, que vai te dar o quê? Vai te dar aquilo que você já conseguiu negociar, como é que está a sua custódia. Então, tudo isso daqui você tem como configurar. Como eu passei aí para vocês, eu estou procurando me ater aqui às ferramentas principais. Então, aqui a gente tem a primeira boleta, que é a boleta de compra. Vamos agora à próxima boleta, que seria qual? Seria a boleta de venda. Então, como que vai funcionar a venda? Da mesma forma, eu tenho Petrobras na minha custódia e eu tenho interesse em vender a Petrobras. Digamos que eu comprei aqui Petrobras a R$15, por exemplo, hoje ela está a R$18,70, e eu tenho interesse em negociar as minhas Petrobras, que eu acho que ela já atingiu aqui um patamar de lucro aqui dentro da minha estratégia. Então, coloco aqui, faz de conta que eu tenho 500 Petrobras, vou colocar 500 Petrobras, e vou vender essas Petrobras por quanto? Como ela está a R$18,70 e eu quero vender nesse preço, eu coloco um valor aqui preenchido na boleta, por exemplo, de R$18,50. Ou seja, ela vai bater ali como é que se diz?
vai bater ali no mercado a 18,50, eu estou negociando ela a 18,70, vou conseguir o quê? Vender minhas Petrobras a 18,70, porque eu coloquei uma condição melhor do que o que alguém está disposto a comprar. Está sendo negociado naquele momento a 18,70. Então, coloquei 18,50 valor menor, vou conseguir vendê-las a 18,70. Digamos que, que eu tenho interesse em vendê-la a 18,80. Coloco aqui 18,80. No momento, ela está sendo negociada a 18,70. Eu não vou conseguir vender aqui as minhas ações a 18,80, porque ela não chegou naquele preço ainda. Ela vai ficar pendurada por um período, a Petrobras subindo mais um pouco, batendo nos 18,80, ela vai ser executada. Também a validade, da mesma forma aqui, vocês podem programar também com validade hoje, executa ou cancela, para a data ou até cancelar, da mesma forma. Aí, respondendo agora a pergunta do Guilherme, que ele fez há pouco aqui, como é que funciona o stop? Eu vou falar sobre o stop e vou falar depois também sobre o stop móvel aqui, que é bastante importante. Bom, pegando aqui a própria Petrobras, eu comprei Petrobras hoje a 18,70. E eu tenho interesse, já tenho uma estratégia montada, aliás, fazendo um pequeno parênteses também. A gente recomenda que ninguém entre num ativo, seja na compra ou seja na venda, sem um plano pré-estabelecido. Ou seja, o mercado aqui é um mercado de quê? Deixa eu até tirar um pouquinho aqui essa... Colocar aqui um pouquinho a tela inteira. O mercado aqui é o mercado de quê? De renda variável. Se é renda variável, é claro que todo mundo que entra no mercado de ações, a ideia qual que é? É ganhar. Mas a gente tem que estar preparado também para perder. E se perder, tem que ser pouco, aí não pode ser muita coisa. Por quê? Porque o nosso capital aí é o que a gente tem de mais precioso. A gente tem que cuidar muito bem dele, porque se a gente perder o nosso capital, é game over, a gente está fora do mercado, não dá para fazer mais nada. Então, o que a gente recomenda? Antes de entrar em qualquer operação, seja na compra ou seja na venda, que vocês tenham uma estratégia pré-estabelecida. Ou seja, se a sua operação não der certo e você perder, quanto que é o máximo aceitável aqui que eu posso perder? Então, isso daqui vai determinar o quê? A minha perda admissível. Então, tem aquele determinado valor. Então, ou seja, eu só vou comprar uma determinada quantidade. Se a operação não der certo, o máximo que eu perco é X reais. E tem um objetivo também. Quanto que eu pretendo ganhar? O objetivo não é simplesmente falar, eu gostaria a Petrobras estar 18, eu gostaria de vendê-la a 100 reais. Não adianta vocês colocarem um objetivo aqui impalpável. Então, você faz um estudo, né? Normalmente aqui, através da análise gráfica, ela permite te projetar objetivos e pontos de saída, mas tem que ter um ponto onde você quer chegar e uma saída de emergência se não der certo, que a gente chama o quê? De stop. Então, normalmente tem dois stops. Stop gain, que seria o objetivo da operação, e stop loss, o ponto de saída, ou seja, se não der certo, você tem que perder o mínimo possível para continuar no mercado. Aí, numa próxima operação, você acerta aí e vamos em frente aqui. Tem que tomar conta aí bem do capital de vocês. Então, não dá para entrar no mercado. Eu percebo muita gente aí que no fórum ali me pergunta ali, fala, olha, eu estou comprado aqui no ativo tal aí, onde que eu coloco o meu stop? Quer dizer, o stop ele tem que estar definido antes de vocês entrarem na operação. Não adianta pensar no stop depois que vocês estão lá dentro. Digamos que eu coloquei todo o meu capital ali numa operação e o ativo ele começa a cair. Normalmente essa preocupação vem no momento que você está no prejuízo, né? Você já perdeu uma quantidade significativa e aí você vem se preocupar com o stop. Muitas vezes, numa determinada situação, infelizmente eu acabei presenciando situações sérias aí de investidores que quebraram, por exemplo, com a OGX. Cheguei a receber e-mail de pessoas ali que estavam perdendo mais de 100 mil reais em OGX, quer dizer, a OGX já tinha despencado muito, ela já deveria ter saído do papel há muito tempo, infelizmente.
continuou na operação e aí não dá para fazer mais nada. Então, mercado de ações é coisa séria aí, não dá para ser simplesmente torcedor. Torcer pode, mas tem que torcer com estratégia. Então, qualquer entrada que vocês fizerem aí, tem que ter o quê? Tem que ter estratégia, tem que ter objetivo e tem que ter stop. Não dá para simplesmente operar aí a esmo, ficar torcendo para subir, cruzando os dedos para que não caia, tem que ter estratégia para tudo. E, fazendo um pequeno parênteses também, a gente já vai continuar aqui, para quem tiver interesse, sábado agora, das 9 às 13 horas, eu vou fazer aí um curso online sobre análise técnica, onde eu vou mostrar tudo isso daí, falar sobre gerenciamento de risco, para evitar que a exposição excessiva aqui nas operações aí, e mostrar como traçar essas estratégias. Quem tiver interesse, entra depois na guia Aprenda na parte cursos, aí está tudo detalhado. E para quem já pesquisou também sobre a parte curso, sabe que normalmente esses cursos de análise técnica têm um custo aí normalmente um pouco mais salgado, mais expressivo. Eu conversei com o pessoal da corretora para conseguir um custo mais acessível, eu consegui um valor aí de R$100 para clientes e 150 para quem ainda não é cliente. Para quê? Pensando principalmente quem está começando no mercado, em se preocupar, para quê? Está começando, a gente quer que vocês comecem e que vocês permaneçam no mercado, porque infelizmente aí o número de investidores que entram e acabam saindo do mercado quebrados é grande, e isso não é do interesse de ninguém, nem de vocês individualmente, nem muito menos da gente. O nome da Rico, quando a corretora foi formada, Rico, por que Rico com você? Ela quer crescer, mas ela quer crescer junto com vocês. Então, a preocupação nossa aqui, para que vocês também invistam com segurança e não metam aí os pés pelas mãos. Quer dizer, saibam exatamente quando vocês entrarem numa operação, tem que estar definido ponto de saída, no caso o stop, que seria a saída de emergência, e o objetivo, onde vocês querem chegar. Vamos dar uma voltada agora aqui nas ferramentas. Então, nós estávamos aqui na boleta aqui do stop. Então, quando, digamos, eu comprei Petrobras a R$500, dentro da minha estratégia, eu tinha um objetivo de ganho em R$19, ou melhor, eu estou comprando Petrobras hoje, a R$18,70. Acabei de efetuar a minha compra da Petrobras. E eu fiz o meu estudo gráfico, onde eu estou estimando aqui um ganho potencial, por exemplo, de R$25. Então, quando a Petrobras chegar a R$25, eu tenho interesse em vendê-la. Por outro lado, também, se a operação não der certo, se ela recuar e bater em R$18, isso daqui, esses pontos 18 e 25, foi o meu estudo gráfico aqui que determinou, né, meu objetivo e o meu ponto de saída, que seria o meu stop. Se ela começar a cair, bater em R$18, eu vou sair fora da operação, porque eu estou sentindo aqui que a operação que eu acreditava que ele ia seguir numa direção não está correspondendo e eu quero minimizar aqui o meu prejuízo. Então, eu posso programar aqui uma ordem stop gain e stop loss. Coloquei os dois preços de disparo do loss em R$18 e do gain em R$25. Como é uma operação de venda, o preço de venda aqui, se eu coloquei o meu disparo em 18, eu tenho que ter uma folga para garantir que eu consegui me desfazer da operação. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui R$17,90. Ou seja, se ela bater em 18, eu vou vender a minha Petrobras entre R$18 e R$17,90, nessa faixa aqui. E o meu gain, R$25. Quando chegou em 25, eu tenho interesse em vender. Também vou dar uma folga para baixo, para garantir que ela seja efetuada. Vou colocar, por exemplo, R$24,90. Então, está programado aqui o meu lucro em potencial, que é o objetivo da operação, conseguir o lucro aqui. Então, dando tudo certo, isso daqui é o valor bruto aqui que eu vou receber. Se não der certo, eu já sei qual o tamanho do meu prejuízo. Então, aqui está bem dimensionado stop loss e stop gain. Então, quando vocês efetuarem a compra, é interessante que vocês já programem também essa ordem stop aí
stop loss e stop gain, para que vocês, que o emocional não afete o desempenho, a execução da ordem, porque é comum, quando a gente está perdendo, é o quê? Fala, não, ele caiu um pouquinho, mas acho que vai voltar a subir, eu não executo a ordem. E o contrário também, está subindo, já chegou até aqui, o ativo agora vai bombar, também não executo aqui e deixa passar do ponto. Então, quanto mais vocês automatizarem as operações, melhor. Stop móvel. Antes, vamos ver aqui, tem mais duas perguntas aqui. Do Sojetsu também aqui. No HB, onde fica a confirmação da ordem de compra ou venda? Bom, no acompanhamento das ordens, aquele botão que eu te mostrei, ele vai te dar aqui, voltando aqui para o HB, aqui está o HB. Vamos puxar aqui na tela inteira. Dentro dessa janelinha, se eu colocar o botãozinho acompanhamento de ordens, eu posso colocar em qualquer parte aqui da tela e ele vai me dar o status do que foi executado. Se está pendente alguma parte, você vai saber exatamente como que ela está. Depois, outra pergunta do Sojetsu. Caso a ação suba, para eu reposicionar meu stop, terá que mandar outra ordem de venda? Bom, a ordem, complementando um pouco mais essa pergunta, ela só é cobrada quando ela é executada. Então, digamos que você tenha uma ordem stop, stop gain, stop loss. Aqui você programou o seu quê? O seu preço. Deixa eu preencher aqui novamente, que ele acabou apagando aqui, voltando aqui. R$18 e aqui R$25. Quantidade está aqui, até R$17,90 e aqui até R$24,90. Muito bem. Então, complementando um pouco mais a pergunta. Na minha estratégia, eu defini esses valores aqui para fechar a operação no lucro ou encerrar no prejuízo. Se eventualmente você mudou a estratégia ao longo do caminho, a gente recomenda também stop nunca aumentar para não comprometer o gerenciamento de risco, mas você pode melhorar esse stop. Digamos que numa movimentação positiva você está revendo a sua operação e o seu stop que inicialmente estava em 18, digamos, passou para 18,50 e você, por algum motivo, você mudou o seu alvo. Ela está chegando perto dos 25, mas gerou uma outra configuração gráfica que ela pode chegar a 30. Então, você está mudando aqui a ordem, não foi executada ainda, então você pode o quê? Alterar esses parâmetros aqui para a sua nova situação. E você vai ter um botãozinho dentro das suas ordens abertas, você tem um botão escrito alterar ordem. Automaticamente ele cancela uma e abre outra sem custo nenhum. Agora, se a ordem tiver sido iniciada, ou seja, começou a executar parcialmente, aí aquela ordem, se você abrir uma outra, ela vai ser cobrada. Mas enquanto a ordem não foi executada, você pode mexer nela quantas vezes você quiser. Mas a ideia da ordem stop, stop gain, stop loss é o quê? Você abri-la uma única vez. Entrou na operação, preencheu essa boleta aqui, coloca, por exemplo, a validade até cancelar e fica acompanhando de fora aqui, esperando o mercado decidir aqui, preferencialmente aqui torcendo para que chegue aqui no seu objetivo e você saia no lucro, mas se não der certo, você tem um ponto de saída aqui para perder o mínimo possível. Por isso que eu falei, torcer pode, mas torcer com estratégia. Agora vamos falar aqui sobre o stop móvel. O que seria aqui o stop móvel? O stop móvel, na realidade, ele vai prever uma condição, aqui não vai entrar exatamente aquela situação de stop gain ou stop loss. Ele vai entrar o quê? Ele vai entrar a preocupação mesmo de stop, ou seja, stop de perda. Então, digamos aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma condição aqui da Petrobras, aqui, coloquei aqui, por exemplo, pegar o mesmo exemplo aqui, R$18, até aqui é igualzinho. Preço de venda, R$17,90.
Então, digamos, o meu ativo ele começou a cair um pouquinho aqui, eu programei aqui a minha ordem stop, mas ele deu uma virada, digamos, ele caiu até 18,50 e começou a subir. Formou um novo fundo em 18,50 e voltou a subir. Mas não vamos nos atentar aqui à configuração gráfica. Vamos colocar a automatização da ferramenta. Ele começou a subir, então ele estava caindo e voltou a subir. Através do stop móvel, eu consigo o quê? Diminuir o meu prejuízo. Então, eu coloco aqui uma condição, por exemplo, aqui, da Petrobras aqui, a 18,50, por exemplo. Eu vou colocar aqui um valor de ajuste aqui em 10 centavos. Então, digamos assim, ela estava caindo, aí de repente bateu no valor e começou a subir. O que vai acontecer? Esse meu stop, que ele estava em 18, chegou nessa condição aqui, ele vai o quê? Ele vai aumentar 10 centavos. Preço de disparo de 18 passou para 18,10 e a execução em 18. E ele vai levando o meu stop para cima à medida que esse ajuste aqui ele for sendo executado. Ou seja, no caso, cada 10 centavos que a ação subir a partir dessa condição, o meu preço de disparo ele vai ser ajustado em 10 centavos para cima. Quer dizer, se no momento seguinte a ação voltar a cair, o meu stop, que originalmente estava em R$18, digamos, numa condição final ali, ele está em 18,50, por exemplo, ou até nos próprios, ou até já na zona de lucro, que a ação chegou, digamos, comprei a 18,70, a ação chegou a R$20, 18,70 menos 18, o meu stop inicial estava o quê? 70 centavos abaixo do preço. Se ele manter essa condição, por exemplo, chegou a R$20, R$20 menos 70 centavos, 19,30. Ou seja, se eu estopar da operação, sair da operação, eu já estou saindo no lucro. Ou seja, ele foi acompanhando aquela movimentação positiva do preço. Então, uma forma também do quê? De reduzir aquele seu prejuízo inicial. Então, essa é a vantagem aqui do stop móvel. Tem mais algumas colocações aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. A new trance mix is now... Bem, tem alguma interferência aqui no chat que eu estou vendo aqui com vocês, algumas mensagens aqui, não consegui compreender muito bem. Vamos dar sequência. Então, aqui nós temos a ordem de compra, ordem de venda. Vamos seguir aqui em frente. Operando com você. O que seria isso operando com você? Todas aquelas operações que a corretora recomenda, que ela acredita que sejam operações com maior potencial de darem certo, ela entra nesse operando com você. Nesse operando com você, já vai ter uma estratégia pré-definida de objetivo e de stop, e se a operação não der certo, vocês não pagam a corretagem. Então, quando entra uma operação via operando com você, surge um pop-up aqui, indicando que tem um determinado ativo sendo recomendado ali para compra, por exemplo. Então, se vocês tiverem interesse e vocês entrarem, se a operação não der certo, vocês não pagam a corretagem. O que mais que a gente tem aqui? Ordem Day Trade. Da mesma forma que vocês fazem as operações de compra ou venda pela boleta de compra e venda, existe uma boleta específica aqui para Day Trade. Vamos reduzir aqui um pouquinho também, enquadrar melhor aqui a tela para ficar apenas na boleta de Day Trade. Está aqui. Então, vocês vão marcar aqui o ativo que vocês têm interesse em comprar, quantidade, preço, etc. Qual que é a vantagem da boleta de Day Trade sobre a boleta normal? É que nessa boleta de Day Trade, vocês conseguem operar com alavancagem, ou seja, como aquela operação ela vai ser finalizada no mesmo dia, a corretora, dependendo do que vocês tiverem em financeiro ou em ativos, oferecendo como garantia, vocês conseguem operar até 15 vezes o capital de vocês. Então, é possível operar quantidades maiores. Isso só dá para ser feito através da boleta de Day Trade. E vocês operando através dessa boleta de Day Trade, zerando ou não, ao final do dia vai ter um robô que vai bloquear
a ordem de vocês, 10 minutos antes de encerrar o pregão, e aquela operação de compra ou de venda vai ser encerrada automaticamente no mesmo dia. Por quê? Porque é uma boleta de day trade, não é uma boleta comum. Então, permite a vocês operarem com alavancagem, quer dizer, vocês conseguem operar com uma quantidade maior do que o capital de vocês, só que por ser day trade tem que ser zerado no mesmo dia. E através dessa boleta aqui vocês conseguem também comprar e vender opções também com alavancagem. Dependendo da opção que vocês estiverem negociando, tem uma margem requerida ali para que vocês operem, mas também dá para operar opções naquela parte de custo de operação e alavancagem, dá para vocês verificarem ali quanto que vocês podem operar. Agora, tem uma boleta aqui mais interessante do que essa de day trade, que é essa boleta aqui, mostrar para vocês agora, uma boleta chamada Super Day Trade. Qual que é a vantagem dessa boleta Super Day Trade? Bom, Day Trade por si só é um tipo de operação onde vocês precisam ter muita agilidade. Tem que tomar as decisões muito rapidamente, por quê? Porque numa fração de segundo ali, às vezes 1 centavo ali, ele representa muito numa operação que vocês estão posicionados. Então é preciso ter bastante agilidade para entrar e para sair dessas operações no tempo certo. Eu não vou conseguir demonstrar isso melhor agora, porque o pregão está fechado, mas basicamente vocês conseguem montar uma série de ativos aqui do lado direito, ativos que vocês têm interesse em operar. Então ele vai te mostrando aqui a cotação desses ativos, né? Aí vocês podem o quê? Vocês podem, eu quero, digamos, comprar Petrobras. Aí eu vou o quê? Vou colocar aqui a opção comprar, coloco uma condição de compra ou de venda, por exemplo. Aí automaticamente ele vai me dar o status aqui em tempo real, se aquela minha operação ela está no lucro ou está no prejuízo. Eu estou acompanhando o ativo aqui, ela está numa condição favorável, a partir daquele momento eu estou comprado em X Petrobras aqui, por exemplo, e ela começou a cair, mudou de lado, fala, bom, nesse ponto aqui agora eu não quero mais trabalhar comprado na operação, eu quero o quê? Eu quero trabalhar vendido. E eu clico nesse botãozinho aqui escrito inverter. O que ele vai fazer? Digamos que eu estou comprado em 1.000 Petrobras, automaticamente ele vai vender 2.000. Ou seja, ele vai zerar as 1.000 que eu comprei e eu vou estar no instante seguinte vendido em 1.000 Petrobras. E assim sucessivamente eu consigo o quê? Fazer as minhas mudanças de posição instantaneamente. E todas essas execuções, elas são o quê? São a mercado. Então aqui eu não consigo estipular preço de compra ou preço de venda. Eu vou acompanhando por aqui. Ele vai fazer sempre a compra e a venda a valor de mercado pelo melhor comprador ou pelo melhor vendedor. Então você vai o quê? Você vai executar sempre a mercado, porém a vantagem é que você consegue muita agilidade. E aqui você tem em tempo real, você vai saber se você está ganhando, quanto você está ganhando, ou se você está perdendo e quanto você está perdendo. E a partir do instante que eu querer encerrar aquelas minhas operações no dia, eu clico aqui em zerar e automaticamente aí está tudo encerrado, não tem mais nenhuma operação aberta. Então, o zerar aqui, ele o quê? Ele encerra todas as minhas operações. Então, uma boleta bastante interessante aqui, onde vocês podem conseguir bastante agilidade aí no day trade, principalmente, que o day trade aí a gente precisa tomar as decisões com bastante rapidez. O que mais que a gente tem de interessante aqui também? De botões especificamente. Nós temos aqui uma ferramenta aqui, que falarei com vocês um pouquinho sobre a parte de opções. Então, uma ferramenta aqui chamada o quê? Flex Scan. Vamos ver se ele consegue carregar aqui, porque o mercado já está fechado. Tá, consegui aqui carregar. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui.
Bom, aqui, com essa ferramenta, vocês conseguem fazer, deixa eu só aumentar mais um pouquinho, para mostrar todas as funcionalidades. Vocês conseguem fazer uma série de simulações em tempo real, com operações estruturadas com opções. Ou seja, para quem vai operar opções, a gente nunca recomenda operar opções a seco. O que é operar opções a seco? Comprar ou vender opções sem ter o ativo em carteira, porque isso daqui tem um risco altíssimo, né? Como eu falei para vocês, essas opções, elas têm um prazo de validade, e se não forem exercidas, elas simplesmente perdem o seu valor. Então, ou seja, se vocês forem trabalhar com opções, procurar fazer operações estruturadas. Na corretora nós temos aí o nosso estrategista com opções, que é o Flávio. Todas as, se não me engano, segundas e quartas-feiras, ele faz uma palestra durante o pregão, falando sobre as opções, e qualquer dúvida que vocês tenham com opções, eu recomendo que vocês procurem o Flávio durante o pregão. Mas, basicamente, com esse simulador, quem tem um pouquinho de conhecimento sobre opções, vocês conseguem o quê? Fazer tanto a compra das opções, montar, por exemplo, uma trava de alta, que é você comprar uma opção de um strike, por exemplo, Petrobras, eu compro um strike de Petrobras a R$18 e vendo uma outra opção de compra na mesma quantidade a R$20. Eu estou montando uma trava de alta e eu estou trabalhando nessa faixa aqui de R$18 a R$20, seria a minha margem de lucro. Então, aqui tem a situação, como ela se comportaria. Aqui tem um pequeno descritivo de como que é a operação de trava de alta, trava de baixa, borboleta, condor, venda coberta. Todas essas operações, elas têm o quê? Elas têm um risco máximo da operação, ou seja, ela não vai te dar, assim, se a operação não der certo, uma perda ilimitada. Se a operação não der certo, qualquer uma dessas operações, ela vai ter o quê? Uma perda máxima, em função aí da estrutura que vocês montaram. E todos esses tipos de operação, vocês conseguem fazer pelo HB. Então, esse FlexCam permite a vocês fazer uma série de simulações com opções. Ele está disponível aí para todos vocês. E todos os dias também, independente desse FlexCam, o Flávio emite diversos relatórios aí com operações estruturadas, com opções que vocês podem acompanhar também. Então, uma ferramenta bastante versátil aqui, bastante interessante, e dá para vocês fazerem também pelo HB. Ela ainda não está interligada com a boleta de compra ou venda, então ela só faz, por enquanto, a parte de simulação, mas não tem ainda a parte de execução. Futuramente terá, mas por enquanto ainda não. Mas toda a parte de simulação vocês conseguem fazer por aqui, para verificar se aquela operação ela está no lucro ou no prejuízo. Vocês conseguem um acompanhamento aí em tempo real. Então, uma ferramenta aqui da corretora bastante interessante. Sugiro que vocês depois darem uma explorada sobre ela, e eventualmente alguma dúvida específica sobre a funcionalidade da ferramenta, vocês podem procurar o Flávio ou nas palestras que ele faz todas as semanas, né? Ou mesmo dando uma ligada no atendimento da corretora e pedir para falar com ele. Aí ele vai ter o maior prazer em assessorar vocês também nessa parte de opções. O que mais que a gente tem aqui também? Ordem condicional. Deixa eu ver qual que é o botãozinho da ordem condicional. Acho que é mais fácil pegar aqui pelo menu. Está aqui. Ordem condicional. Vamos voltar aqui um pouquinho, enquadrar isso daqui melhor. Então, essa ordem condicional, ela funciona o quê? Através de uma única boleta, você consegue programar uma compra e uma venda ao mesmo tempo. Então, por exemplo, continuando com o nosso exemplo aqui, Petrobras, Petro 4. Eu quero comprar aqui 500 papéis da Petrobras. Aqui eu não tenho como colocar aqui uma condição estática, eu vou ter que colocar mesmo o valor que me interessa comprar da Petrobras. Então, eu vou colocar aqui a Petrobras, por exemplo, a 18,70 mesmo, para ela ser executada. Aqui tem o valor em financeiro que vai me custar essa operação, e na mesma boleta eu consigo programar o valor do stop loss e o stop gain. Aproveitando o exemplo anterior que eu passei,
o stop loss, preço de disparo, R$18, preço de venda, R$17,90. E o gain, R$25, preço de venda, R$24,90. Então, através de uma única boleta aqui, vocês conseguem programar uma ordem de compra e uma ordem stop ao mesmo tempo. E eu coloco, por exemplo, a validade aqui até cancelar. Então, ele já vai programar essa ordem automaticamente, quer dizer, a partir da compra, já sai automaticamente programado a ordem stop aí para futuramente vocês venderem aí o ativo de vocês. Então, tem essa ordem condicional aí, que dá para vocês efetuarem compra e venda ao mesmo tempo. Aluguel de ações. Falei que ia falar sobre aluguel, então vamos lá. Aqui, eu posso, como eu mostrei para vocês, a gente consegue trabalhar de forma invertida no mercado. Então, digamos que eu tenho interesse em alugar Vale 5. Então, eu cliquei aqui nessa boleta aqui de aluguel, eu vou ter o quê? Os diferentes doadores, aqui no caso, quem tem o papel, as taxas que eles estão pedindo aqui pelo papel, essas taxas são sempre ao ano, vocês podem ver que são normalmente taxas bastante pequenas ali, normalmente elas representam muito pouco sobre a operação de vocês, e vocês só pagam pelo período que ficaram com o papel. Então, aqui as diferentes taxas aqui dos diferentes doadores, vocês vão escolher um deles aqui, colocar a quantidade desejada, né, e efetuar por aqui. No caso, digamos que eu vendi o papel por aquela boleta de day trade, que eu comentei com vocês que na boleta de day trade, sempre um robô, 10 minutos antes de fechar o pregão, ele pega e trava a sua operação e vai zerar no leilão de fechamento. Digamos que eu fiz uma operação de venda, o meu pensamento inicial era que essa operação fosse de day trade, por alguma condição resolvi o quê? Resolvi levar essa operação para mais alguns dias aí, acreditando que o papel vai continuar caindo mais. Então, o que eu faço aqui? Eu pego esse botãozinho aqui, bloquear, zerar de alavancagem, eu marco ele como sim. Ou seja, marcando como sim, ele vai o quê? Ele vai bloquear aquele robô. Quer dizer, uma operação que ela iniciou como day trade não vai ser mais executada como day trade. Ela vai o quê? Ele vai entender que você está alugando um ativo, que você vai continuar com esse ativo em carteira, né? E automaticamente o robô não vai ser executado. Ou então, dá uma ligada na mesa de atendimento, depois que vocês alugaram o papel por aqui ou pela mesa, e solicita para bloquear o robô. Mas então, quer dizer, vocês conseguem ter bastante praticidade para alugar por aqui. E vocês conseguem também, por exemplo, digamos que vocês sejam um investidor de longo prazo. O mercado está caindo, você fala, mas eu não tenho interesse em me desfazer das minhas ações. Eu quero rentabilizá-las nesse momento aqui ruim. Então, vocês podem colocar as ações que vocês tiverem aqui para doação. Vocês coloquem as condições, a taxa que vocês pretendem receber, né, ao longo do aluguel. É claro que quanto maior for a taxa, menos atrativa vai ficar para um possível tomador que tem interesse em pegar aquele seu ativo alugado, né? Mas é livre de cada um. Então vocês podem colocar a oferta doadora a partir também do HB. E para modificar, aí tem que ser pela mesa mesmo. Mas pelo menos a oferta inicial, colocar aquela ação para doação, vocês podem fazer a partir daqui. Então, uma boleta bastante interessante aí que vocês podem tomar um aluguel de um determinado ativo pelo HB. Antigamente não dava, vocês tinham que ligar para a mesa, aí a mesa fazia uma consulta ali para saber se tinha disponibilidade do papel ou não, quer dizer, isso daí levava tempo. Muitas vezes, quando era feita essa ligação, o ativo ele já estava naquela condição de preço, quer dizer, até você efetuar, eu tinha interesse em vender em determinado preço, aí a coisa já passou o tempo. Então, vocês vão conseguir bem mais agilidade por aqui. Uma ferramenta também bastante interessante, deixa eu ver aqui, eu acho que é essa daqui, exatamente. Boleta Scalper. Isso daqui é para quem faz day trade e quem trabalha com índice futuro aqui. No caso, por enquanto, ela só funciona para o índice futuro.
Então vamos supor, eu já estou pré-configurado aqui o WinZ13, que é a atual série que está rodando aqui no momento. Eu quero vender aqui, por exemplo, 5 mini contratos. Aí eu tenho aqui deixa eu colocar aqui o spread de disparo. Não me lembro exatamente quanto que o índice fechou. Mas, digamos, em relação ao fechamento, se o índice subir mais 20 pontos, eu tenho interesse em comprar o índice futuro. No caso, a minha ideia aqui é ganhar, por exemplo, 100 pontos, e se eu perder, no máximo, 50 pontos. Em relação a... Como é que se diz? Em relação à condição inicial. Aí o que vai acontecer? Automaticamente, ele vai o quê? Ele vai preencher essas 3 boletas, que agora no momento ele está fechado aqui, eu não estou conseguindo demonstrar aqui para vocês. Mas automaticamente ele vai preencher essas 3 boletas aqui do início, fim da operação com ganho, fim da operação com perda. Deixa eu só colocar aqui eu vou ter que colocar aqui na realidade o preço de disparo. Então eu vou colocar aqui uma condição como se fosse uma ordem start. Deixa eu pegar aqui rapidamente o índice aqui futuro. Vocês não estão conseguindo visualizar inteiro, mas é só para eu pegar aqui, verificar em quanto que ele fechou. O INZ13 ele fechou em 52,55. Então eu vou colocar aqui preço de disparo. Digamos que eu tenho interesse a partir de 52.100 pontos. Agora sim. Agora ele está me preenchendo. Então eu coloquei spread de disparo, 20 pontos. Então quando o índice chegar em 52.100, ele vai gerar uma ordem de compra em 52.120 pontos, já automaticamente com gain em 52, que eu coloquei os 100 pontos à frente. Então ele vai somar a essa entrada aqui, mais 100 pontos aqui, né, no caso do disparo, e o loss também, ele vai o quê? Em relação à entrada, ele vai subtrair 100 pontos. Eu dou um enviar aqui, automaticamente ele vai o quê? Ele vai mandar todas essas ordens aqui simultaneamente. Muitas vezes o índice futuro, ele o quê? Ele dá certas explosões de preço, coisas às vezes que vai numa fração de segundos assim, ele explode para cima ou para baixo. Então, muitas vezes, se você fosse fazer isso manualmente, você não teria tempo. Quer dizer, eu estou comprando um índice futuro, dei minha ordem de compra, o preço, puff, foi lá para baixo, foi lá para cima, deu aquela explosão, e eu vou executar minha venda, só que ele foi e voltou na sequência. Eu não consigo executar. Dessa forma, também, vocês vão conseguir muita agilidade aí nessa execução. Então, também é uma ferramenta nova, uma ferramenta aqui bastante interessante aqui, que ela foi desenvolvida recentemente aqui, chamado Boleta Scalper aqui, e ela, inicialmente, ela está começando aqui com índice futuro, e a ideia é depois ela se estender aí a mais ativos. Por enquanto, apenas para o futuro, mas para quem faz day trade aqui e já está usando a ferramenta, ela é uma senhora mão na roda aqui e está ajudando bastante. Aí o pessoal tem elogiado bastante essa ferramenta. Falei com vocês que eu ia falar sobre o Tesouro Direto e já estava esquecendo aqui, não estava passando por ele. Então vamos lá no Tesouro Direto. Sim, tem que preencher aqui. Sempre a primeira vez vocês têm que concordar, que aparece um termo de aceite, né? Tá aqui. Ok. Então aqui, quando vocês clicarem no botãozinho Tesouro Direto, já vai aparecer aqui todos os títulos que são negociados. Nós temos títulos pré-fixados ou títulos pós-fixados. Então, uma pessoa assim um pouco mais leiga, você fala, bom, que título que eu vou escolher para operar? Opa, eu vou chegar aqui nessa tabelinha aqui, vou escolher aquele que paga mais. Mas tá bom, esse que paga mais, por exemplo, de 12,76 aqui,
é um título que pré-fixado, ou seja, quando eu entrar aqui, isso aqui é a rentabilidade máxima que ele vai me dar. Será que esse título aqui está melhor do que, por exemplo, esse outro NTNB, que ele está pagando 6,41? Ele está pagando 6,41, só que é 6,41 mais o IPCA. Então, aí é uma questão de avaliar qual que está mais interessante. Nesse momento, como a gente está com uma perspectiva aqui crescente aí da Selic, os títulos pós-fixados eles estão mais interessantes do que os pré-fixados. Então, a gente está recomendando mais os títulos pós-fixados. Mas, na dúvida aí, dá uma ligada, fala com o pessoal do atendimento, tem até vídeos autoexplicativos, pessoas especializadas aí em Tesouro Direto, que podem dar uma assessoria melhor para vocês. Agora, tendo já definido o que vocês vão comprar, é só entrar aqui nesse botãozinho aqui do Tesouro Direto e vocês vão escolher aquele título que vocês têm um interesse em comprar. Por exemplo, eu vou escolher, digamos, esse NTNB aqui, indexado aqui pelo IPCA, que ele está pagando 6,41, mais o IPCA. Eu clico aqui em comprar. Aqui eu vou colocar a quantidade. Como eu falei para vocês, vocês não precisam comprar um título inteiro. Eu posso comprar, por exemplo, uma parte desse título, digamos 20% do título, 0,2 aqui. Ele vai me dar aqui um montante financeiro, preencho aqui a assinatura eletrônica, confirmar, automaticamente eu comprei uma parte daquele título. Então você pode comprar partes do título, não necessariamente um contrato inteiro, mas uma parte deles também é possível você comprar. E tem mais outras funcionalidades aqui. Vou voltar aqui no HB. Tem mais uma série de outras funcionalidades que vocês têm aqui, que seriam, por exemplo, aqui, gráfico avançado. A corretora ela disponibiliza uma plataforma gráfica aí com recursos bem avançados aí para que vocês possam traçar as estratégias de vocês. Essa ferramenta, essa plataforma gráfica, ela foi desenvolvida em conjunto com uma boa parte aí dos clientes aí da Rico, quer dizer, ela passou por uma fase de teste e acabou saindo uma ferramenta bastante completa e em alguns pontos até que eu considero até superior à plataforma que eu utilizo, que é uma plataforma paga, que seria o Broadcast. Por exemplo, através da plataforma gráfica da corretora, você permite visualizar mais de um ativo ao mesmo tempo, através do chamado Janela Combo. Então, é uma plataforma bastante completa aqui e ela é oferecida aos clientes da corretora. Então, através desse botãozinho aqui, vocês podem chamar aqui escrito Gráfico Avançado. Ela é chamada através do HB. Aqui também você tem aqui Trade ao Vivo. O que seria esse Trade ao Vivo? É uma sala com diversos professores que eles ficam durante todo o pregão aí, rastreando o mercado, procurando operações de compra e venda aí em tempo real, para que vocês possam acompanhar. Vocês têm salas de swing trade, de day trade, mercado futuro. De acordo com o perfil de cada um, tem uma sala específica voltada para aquele tipo de operação. A ideia do trade ao vivo, qual que seria? Que vocês gerar boas oportunidades de compra ou de venda. Ou seja, é uma sala o quê? É uma sala para quem quer fazer trade. E ela tem o quê? Ela tem uma estrutura grande, aqui ela tem um certo custo. Então, a ideia da sala qual que é? Quem entrar na sala está entrando para quê? Entrando para fazer trade, fazer operações. Quem entra com esse propósito é custo zero de operação do trade ao vivo. Agora, quem entra e não faz nenhum tipo de operação, aí é cobrado um valor, né, pela utilização do serviço. Então, para quem entra com o propósito de fazer operações, custo zero. Agora, para quem entra e não faz nenhum tipo de operação, aí é gerado aí uma cobrança para cobrir a estrutura aqui toda a estrutura aqui do trade ao vivo, que você tem plataforma, professores e um monte de outros recursos também que são somados à plataforma.
Agora, independente do trade ao vivo, vocês podem também participar, aliás, eu convido aí vocês para participarem do fórum da corretora. Deixa eu agora puxar aqui toda a tela. Do fórum da corretora, onde eu fico todos os dias, de segunda a sexta, durante todo o horário do pregão, procurando também assessorar vocês aí, ao longo do pregão, a se protegerem, encontrarem aí oportunidades de compra e de venda aí, e assessorá-los da melhor forma. O fórum, ele fica gravado aqui, tudo que é discutido ao longo do dia, para quem, por exemplo, não tem tempo para acompanhar o pregão, ele fica disponível ali no site para todos os clientes. O acesso é livre, não tem custo nenhum, e vocês podem entrar a qualquer hora do dia, é claro. A movimentação, perguntas e respostas, ela vai se dar ao longo do pregão, mas para quem trabalha, por exemplo, no dia só vai ter tempo de verificar o mercado à noite, dá uma entrada no fórum, digamos, eu quero saber o que aconteceu com a Petro no dia de hoje. Eu vou aqui no fórum, coloco, por exemplo, no campo de busca, Petro 4. E ele vai me trazer todas as discussões que foram feitas sobre a Petro. Então, eu posso saber tudo o que foi discutido sobre a Petro, está aqui. Então, tem a vantagem de quem não consegue acompanhar o mercado em tempo real, poder acompanhar depois. O trade ao vivo, ele tem uma melhor interação, por quê? Porque vocês têm interação com os professores por áudio e vídeo, e é tudo em tempo real. Só que, se eu entrei na sala, digamos, agora são meio-dia, estou entrando na sala agora, eu não sei o que foi discutido das 10 ao meio-dia, porque eu entrei agora meio-dia, já correram 2 horas de pregão, não sei o que ficou para trás. No fórum, independente do horário que eu entrar, eu consigo visualizar tudo que foi discutido do momento que eu entrei para frente, lógico que eu estou participando, mas para trás também. Então, tem as duas ferramentas que a corretora disponibiliza. Que mais também? Caixa de mensagens, que é essa caixazinha que tem aqui embaixo, né, onde tem as principais notícias do dia, elas vão rolando para cá. E aqui, as mensagens ali personalizadas que saem ao longo do dia, também são colocadas a partir daqui. E como eu passei para vocês, vocês conseguem personalizar. Voltando aqui para o HB. Só voltar aqui. Para enquadrar apenas no HB. Então, voltando aqui. Essa telinha aqui do HB, essa caixa do HB, vocês conseguem colocar as ferramentas que vocês julguem interessantes aqui dentro, né? E podem tirá-las na hora que não interessar mais. E esses botões do lado esquerdo, vocês programam através aqui do menu, né, desse menuzinho aqui, marcando ou desmarcando aqueles botões que interessem ou não. Como eu falei para vocês, tem mais botões aqui. Aqui no caso, eu procurei colocar as principais, só um segundinho, eu coloquei aqui as principais funcionalidades para mostrar no dia a dia aqueles botões que vocês mais vão utilizar. Mas, de qualquer forma, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ligar durante o horário do pregão para o atendimento da corretora, podem mandar e-mail também, ou através do chat, né? Vocês podem tirar todas as suas dúvidas. Independente disso também, podem me procurar no fórum, eu fico lá de segunda a sexta aí, durante todo o pregão aí para procurar ajudá-los, né? Pode também tirar alguma dúvida comigo, né? Só que o meu foco mais é análise técnica aí, então sugiro essas dúvidas mais específicas com relação à funcionalidade, HB, etc., tirar mais com o pessoal do atendimento. Mas também no que eu puder ajudar aí para vocês, eu estou à disposição aí e fico à disposição de vocês. Ver se tem mais alguma colocação. Bom, é isso, pessoal. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês aqui no dia de hoje. A gente acabou se estendendo um pouquinho mais. A ideia era fazer 1 hora de palestra, a gente fez quase 2 de palestra, mas
eu acredito que a gente conseguiu passar pelas principais funcionalidades. Me coloco à disposição de vocês mais uma vez aí, através do fórum, para procurar ajudá-los aí. Essa palestra vai estar gravada aí para quem quiser rever depois no livestream.com/encontro de investidores. E lembrando mais uma vez, sábado agora eu vou fazer esse curso de análise técnica. Eu pensei mais, principalmente em quem está começando no mercado, mas eu vou procurar atender todos os públicos distintos, desde quem não sabe nada até quem já tem um conhecimento mais avançado. Eventualmente, quem tiver interesse em participar, entra lá no site, dentro da Guia Aprenda, tem todas as informações, fica o convite aí. Agradeço mais uma vez a participação de todos aí, pessoal. Tenha uma boa noite aí e até uma próxima. Valeu!